Glória a Deus pela sua vida. Gente, vocês estão felizes mesmo? Glória a Deus por isso. Mais uma quinta a mais. Tenho certeza que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Amém? Nossa, você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Amém? Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz. O Senhor tem feito grandes coisas na vida da gente. A gente tem visto a promessa do Senhor nas nossas vidas, não é verdade? Eu costumo dizer que... Vocês já viram aquele meme, quando uma pessoa está no chão assim, e a pessoa vai empurrando a pessoa vai escorregando atrás dela? Eu sou assim, Deus vai me empurrando, eu vou escorregando assim, e eu vou indo na força e no braço do Senhor, porque se fosse depender de mim, sabe quando você vai na força assim? Só vai, é assim desse jeito, gente. Eu estou muito feliz, eu queria muito trazer uma mensagem que a gente compartilhou há um tempo atrás com os nossos amigos lá da Unidos, né? Mas o Senhor muda todos os nossos planos, amém? E estava tudo esboçado, estava tudo fresco na minha mente, falei, eu vou compartilhar essa mesma mensagem, mas às vezes a nossa esposa também muda os nossos planos, amém? E eu tenho certeza que foi através do Espírito, porque eu estava bem assim, falei, nossa, está tudo fresco na minha mente, eu vou trazer aquela mesma mensagem, né, pastor Fernando? E está tudo fresco. E aí, a gente chegou em casa, num dia, e a gente estava bem cansado, a gente só queria deitar e descansar, e a gente estava cansado porque o Theo fez hora extra, né, nesse dia aí, a gente só queria descansar, e ele estava dormindo, eu acho, esse dia aí. Aí a gente deitou na cama assim, ele chorou. Eu falei, nossa, vai começar o turno tudo de novo. Aí ela falou assim para mim, nossa amor, será que a gente vai continuar, como que é? Será que a gente vai viver assim, sempre cansado? Será que a gente vai viver daqui para frente? Será que a gente vai viver assim, sempre cansado? Eu falei, meu Deus do céu, eu não consegui responder nada para ela, porque eu estava cansado para responder, só que eu fiquei com aquilo na mente, sabe? Ficou com aquilo no meu coração. Eu falei, nossa, não pode ser possível que a gente vai viver nessa canseira, porque é muito compromisso que a gente tem os jovens, tem o louvor. E eu falei, nossa, aquilo ficou no meu coração. A gente vai viver cansado? Não tem como. E é disso que eu quero falar com você nessa noite, quero falar sobre o descanso em Deus. Hoje foi um dia de feriado, e eu tenho certeza que tem corações aqui que precisam entender o que é o descanso em Deus. Amém? Você está feliz ainda? Abra sua Bíblia aí em Salmos 116. Está muito alto? Salmo 116, verso 7. Para a gente começar a falar sobre esse tema tão legal, né? Tão gostoso descansar. Que diz assim, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Feche os seus olhos por um momento, porque aqui o salmista ele está fazendo uma oração, falando com ele mesmo. Feche os seus olhos e tenta fazer essa leitura assim, eu vou falar, você vai repetir. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Com os olhos fechados, eu quero orar por você. Jesus, muito obrigado por esse tempo, Pai. Pai, eu não sou nada, eu já começo te pedindo perdão, tenha misericórdia da minha vida, Pai, mas que o Senhor possa falar aqui nessa noite, que a Tua palavra possa encontrar corações cansados nessa noite, corações precisando de um descanso, precisando de um alívio em Ti, Jesus. Pai, em nome de Jesus, venha aquecer e já começa a incomodar os corações cansados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Gente, quantos de nós chega na sexta-feira ou na quinta-feira já está exausto, não é verdade? E esse cansaço,
que a gente tem vivido, muito é do ano que a gente tem vivido. O ano da aceleração, não é verdade? Gente, às vezes eu estou planejando algo na segunda-feira, quando eu vejo já é quinta, eu não consegui fazer nada. Os planejamentos da semana eu não consigo, pastor Hélio, fazer os meus planejamentos, e vai passando, e fica para outra semana, às vezes nem fica para outra, porque o tempo de aceleração está aí, a gente tem vivido. Mas eu queria falar para você, que em tempo de aceleração, é necessário um período de descanso em Deus. Amém? E a gente vai falar sobre isso nessa noite. E o que é o descanso? Né? O que significa o descanso? O descanso não é só também, né, a gente só tirar umas férias, ir para Ubatuba, ou, sei lá, ir num resort, que mais? No Termas, né? A gente descansa, mas muitas vezes a gente volta tão cansado de lá fisicamente, que às vezes eu já fui para algum lugar assim, aí eu voltei, eu falei, nossa, parece que eu não descansei nada, parece que eu não consegui descansar nada, porque há um cansaço de alma, há um cansaço de espírito em nós, amém? Então, o que significa o descanso? É um período de folga, é um tempo em que não se trabalha, é um repouso, uma falta de ocupação, é um tempo dedicado ao ócio, maneira de se comportar, e denota a tranquilidade, sossego e a paz de espírito. Amém? Gente, existem vários tipos de cansaço, vários tipos. Só que, assim, eu queria falar uns tipos de cansaço que a gente está mais acostumado a enfrentar no nosso dia a dia. O primeiro que a gente enfrenta, assim, rotineiramente, é o cansaço físico. Né? O cansaço físico, a gente fica cansado, os meus joelhos não são mais os mesmos, né? Tem uma frase assim. O cansaço físico é associado ao esforço físico, moderado ou intenso, e traz a sensação, ou a fraqueza muscular. Nesse sentido, quanto mais preparo físico temos, mais resistente a pessoa se torna ao cansaço. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu estou focado assim para ir na academia, deixa eu arrumar essa manga que está me incomodando, gente, essa manga aqui. Quando eu estou focado para ir na academia, às vezes eu estou. Lá na academia a gente fica cansado, e quando a gente volta da academia, também a gente tem uma canseirinha. Mas eu consigo me reparar que quando eu estou treinando muito, quando eu durmo, quando eu deito na cama, eu tenho um descanso melhor. Né? Eu consigo dormir melhor, eu não acordo durante a madrugada, o meu corpo consegue descansar de uma maneira mais plena, vamos dizer assim. E o cansaço físico hoje em dia, antigamente não, mas antigamente tinha muito mais trabalhos braçais, vamos dizer assim, o pessoal que trabalhou em fazenda, né, plantação, o pessoal pegava no pesado e chegava até ficar esgotado fisicamente. Hoje em dia, o nosso cansaço, alguns sim, mas o nosso cansaço vem desse segundo tipo de cansaço, que é o cansaço que mais atinge as pessoas nos dias de hoje, que é o cansaço emocional. O cansaço emocional e mental. O cansaço mental normalmente está vinculado a sentimentos de preocupação, esquecimentos e a falta de atenção. Já o cansaço emocional costuma se apresentar por meio de sintomas como tristeza, angústias e alteração de humor. Gente, eu não sei vocês, mas quando o Senhor tem me surpreendido assim, e tem mandado alguns jovens assim, que eu nem conheço, conversar comigo, e o que eles mais falam para mim, Jean, eu perdi o sentido da vida. Eu perdi o sentido da vida. Eu não sei se o anseio do coração deles, sabe o que é? Dos jovens de hoje em dia? É tirar a carta, é ter uma namorada, tirar um racha. É isso. Isso é o anseio deles. E aí eles acabam perdendo a noção.
Eles perdem o sentido da vida. E isso acarreta a um cansaço emocional, a um cansaço mental. Gente, eu tenho conversado com várias pessoas que, a tentativa assim, de suicídio é nítida. Você vê que a pessoa vai fazer alguma coisa de ruim, vai atentar contra a vida dele. E esse cansaço emocional, ele está presente conosco, amém? Ele não tem como falar, a gente chega num esgotamento. E tem o terceiro tipo de cansaço, que é o mais, para nós, é o mais perigoso. Que nós não podemos cair no esgotamento. Nós não podemos cair no esgotamento desse tipo de cansaço, que é o cansaço espiritual. O cansaço espiritual tem relação com a perda do sentido da vida, que eu estava falando aqui. Esse cansaço é um desgaste interior. Então, um vai chamando o outro. O cansaço físico, você esgotou fisicamente. Cansaço mental, você esgotou mentalmente. Automaticamente você não vai ter mais força para fazer seu devocional, você não vai ter mais força para exercer seu sacerdócio na sua casa. Você vai estar esgotado espiritualmente. E isso, a gente não pode chegar nesse ponto, amém? Abra aí em Salmos 38, que a gente vai ver que o rei Davi, ele estava tendo, assim, esses três tipos de cansaço. O cansaço físico, o mental e o espiritual também. Salmos 38, a gente vai ler só alguns versículos. Vamos ler o verso 3 primeiro, depois o verso 7. Eu vou ler numa versão que eu gosto muito, que é uma versão para jovens aqui, mas tudo bem. Versículo 3. Por causa da tua ira, estou muito doente. O meu corpo está todo enfermo, por causa das minhas maldades. Verso 7. Estou muito doente, queimando de febre. Verso 8. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito, e eu fico gemendo de dor. Versículo 10. O meu coração bate depressa, estou fraco, e os meus olhos perderam o brilho. Aqui o Davi, o salmista, ele está tendo um desgaste, tanto físico, tanto mental, quanto espiritual. Então, a gente pode perceber que acaba com a nossa vida com Deus, esse tipo de coisa, amém? Abra aí em Hebreus 12, verso 2 e verso 3. Então, o desgaste físico combinado com o desgaste mental pode ser sim o grande desencadeamento para um esgotamento espiritual. Hebreus 12, 2, 3, que diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Gente, o que eu entendo que esse texto, eu até mandei para o evangelista Diego, falei assim, é isso mesmo que eu estou entendendo? Eu entendo assim, que quando a gente não consegue reconhecer Jesus como Salvador, o mundão sem Jesus, ele vai viver uma vida inteira de cansaço. Mas, olha o que diz aqui, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Cara, quando a gente lembra do sacrifício de Cristo, quando a gente lembra de tudo que Jesus fez por nós, vem um alívio. Esse alívio pode ser que seja um alívio instantâneo, mas nessa noite Ele quer um descanso eterno para você, amém? E você tem que pegar isso, amém? Gente, enquanto nós não reconhecemos que Jesus venceu por nós,
nós viveremos desgastado para sempre. É isso que acontece com o mundão. O jovem do mundo, ele não quer reconhecer Jesus como seu Salvador. Ele fica procurando um tapa-buraco. Ele fica procurando no funk, ele fica procurando no racha, algo para tampar esse vazio nele. Mas é só Jesus que pode dar esse descanso e esse alívio, amém? Gente, e quando veio esse estalo na minha mente sobre esse tema, Deus já me fez recordar na hora com uma experiência que eu tive. Acho que já vai fazer 1 ano já, que a Melissa não era nem grávida. Que tem tudo a ver. E aí Deus me abriu os olhos e falou, fala da experiência que você teve. Mais ou menos 1 ano atrás, eu estava vivendo assim, nossa gente, eu estava vendo um cansaço físico, cansaço, tudo. E eu não estava conseguindo exercer minha vida de oração. Eu não estava conseguindo exercer meu sacerdócio de maneira real com Deus. Eu estava orando naquele nível, Jesus, me abençoa hoje, me abençoa Jesus, amém. Não estava conseguindo orar uma vida com Deus de verdade. E eu lembro que eu fui dormir, nossa gente, eu nunca tinha acontecido isso comigo, eu fiquei apavorado, tanto é que no outro dia eu mandei mensagem para a pastora. Eu fui dormir e eu estava muito cansado fisicamente. Eu não estava orando, semana eu não estava orando nada, orei nada. E eu peguei no sono muito rápido, eu comecei a dormir assim profundamente. E aí eu comecei a dormir e eu comecei a ter algumas visões. Pensem num drone, sabe o drone? É como se eu estivesse dentro de um drone, na minha própria rua, assim, tendo visões e flashes. E eu tinha essa visão dessa câmera aí. E eu via essa visão descendo, era algo chegando perto de mim, deu para entender? Era algo chegando perto da minha casa. Então eu vi ele descendo a rua assim, e aí ele foi descendo, ele chegou no portão da minha casa, e ele atravessou o portão, essa visão que eu tive. E no meu interior, no meu espírito, falava uma voz, e essa mesma voz, era a minha própria voz falando assim. Falava assim, levanta-te, põe de pé que ele está chegando. Ele está chegando, se prepara. E era eu mesmo falando, comigo mesmo. E aí o drone, a visão, atravessou o portão e começou a chegar na garagem. Aí foi chegando e vinha aquela voz. E eu sentindo uma opressão muito grande em mim. Aí chegou na sala. Chegou na sala e a voz falando, levanta, levanta. Mas gente, eu não tinha força para levantar. Eu estava louco para levantar e começar a orar. Eu não tinha força. Parecia que meu corpo ficou paralisado. Eu não tinha força. Eu lembro que eu pegava o lençol assim, eu pegava a mão e começava a fazer assim, para levantar. Eu não tinha força para levantar. E a visão foi chegando no quarto, atravessou a porta, E aí eu senti realmente uma opressão muito grande. Eu já senti algo físico naquele lugar. E eu não conseguia levantar. Coisa incrível. Eu não conseguia abrir os olhos. E eu senti algo como se... Quem aqui já tomou choque? Aquele choque de geladeira, assim. Eu fiquei tomando um choque, essa opressão chegou até mim. Eu comecei a tomar uns choques assim, e eu pedindo por dentro assim, misericórdia, Jesus, misericórdia, me ajuda a acordar. Me ajuda. Eu não conseguia acordar, gente, era incrível. Depois passou um negócio, uma opressão muito ruim. Eu senti que era algo maligno. Eu descobri na hora que era algo maligno. Aí passou, eu nem consegui orar depois, porque eu dormi direto, só pedi misericórdia para o Senhor. No outro dia eu mandei mensagem para a pastora, falei, pastora, aconteceu isso. O que está acontecendo? Ela falou para mim, filho, você acabou de enfrentar uma batalha espiritual, Você acabou de enfrentar uma batalha espiritual e Deus teve misericórdia, porque você não guerreou. Simples assim. Olha que sério isso. O cansaço espiritual faz a gente entrar numa batalha sem armadura. E, gente, eu fiquei totalmente envergonhado.
totalmente envergonhado, porque, nossa, o cansaço físico tomou conta de mim. Eu fiquei envergonhado, fiquei constrangido quando a pastora falou isso. Falei, nossa, não acredito. Aí a pastora falou assim, ó filho, ora os Salmos 91, em voz alta, unge a sua casa. Eu comecei a fazer esses atos proféticos e nunca mais aconteceu isso, amém? Só que, por que eu queria contar isso para você? Que quando a gente não exerce o nosso sacerdócio, quando a gente não exerce a nossa vida com Deus, a gente fica exposto ao mal. Olha só, eu entrei numa batalha espiritual e não guerreei. O Senhor teve misericórdia de mim. E foi uma coisa muito ruim, gente. Olha só o que diz Isaías 60, verso 1. Põe-te de pé, levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? Então o esgotamento espiritual nos paralisa e nos deixa totalmente expostos ao mal. E ficamos desprotegidos. O termômetro do nosso cansaço espiritual é a nossa vida de oração. Se a gente estiver bem, você vai estar bem. Entendeu? Então, marquei aqui 3 passos que a gente pode encontrar esse descanso em Deus, esse alívio. Gente, eu creio que muita gente precisa de descanso aqui, amém? Vocês estão entendendo que é um descanso da alma? Eu não sei você, mas tem dias que eu preciso desse descanso. 3 passos que nós podemos retomar e encontrar o nosso descanso em Deus. Primeiro passo, se esforce para descansar. Se esforce para descansar em Deus. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 4, verso 9. Se esforce para descansar em Deus. Fala aí para o seu irmão, se esforce para descansar em Deus. Mas como assim eu vou me esforçar para descansar se eu já estou cansado? É assim mesmo. As coisas de Deus é tudo assim. Diz assim, ó. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Gente, nesse contexto aqui, está falando sobre salvação, está falando sobre vida eterna, está falando nesse contexto. Mas a gente pode pegar esse gancho e nos esforçarmos para a gente ter uma vida de sacerdócio. Então, se esforce para descansar. Se esforce para orar. Se esforce para dobrar seu joelho. É difícil? É difícil, gente. Eu sei. Mas eu vou falar para você. O inimigo está aí, gente. O inimigo está aí. Um exemplo também com o rei Davi. Abra aí sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 12, verso 20. Vai abrindo aí. Então, nesse contexto que a gente vai ler agora, todos conhecem, sabem a história. O profeta Natã, ele repreende Davi, né? Por Davi ter caído, matado Urias, né? Davi se arrepende na hora, mas não escapa dos castigos de Deus. Mas, ele se arrependeu, gente. Mas quando há arrependimento, há mudança. E Davi, nesse versículo que a gente vai ler aqui, ele se esforçou de novo para entrar na presença. Ele caiu, se arrependeu, se esforçou. Fala isso, caiu, se arrependeu e se esforçou. Diz assim, então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-me diante dele e ele comeu. Então, gente, Davi tinha caído ali num erro. E não foi fácil ele voltar na presença do Senhor, ele jejuou, ele ficou buscando o Senhor.
Então, Colossenses 4, não precisa abrir. Continue a orar, vigiando em oração, com ação de graças. Amém, gente? Gente, a vida de oração tem que ser um princípio do cristão. Às vezes, eu oro quando estou dirigindo, assim, eu vou orando. Quando eu estou no chuveiro, eu estou orando. Não é só em casa. Claro que em casa, né? Você vai cumprir ali seu sacerdócio, fecha a porta do seu quarto. Mas oração constante. Tá em todo o tempo em oração. Amém? Então, primeiro passo. Se esforcem para entrar no descanso. Se esforcem. A gente tem que se esforçar, gente. Tem que se esforçar. Eu ouvi uma frase muito legal, aí eu marquei aqui. Porque a gente vai enfrentar aflição. A gente vai enfrentar todo tipo de aflição, né? Jesus já nos avisa, né? No mundo tereis aflições, mas, né? Tenham coragem, pois eu venci o mundo. Aí eu escutei essa frase essa semana, sem querer. Que diz assim, de um pastor, eu esqueci o nome dele. Se as aflições têm feito você orar, você já está sendo abençoado. Se as aflições que você está enfrentando têm feito você orar com temor, gente, você está abençoado. Você está retornando a Deus. Amém? Segundo passo, então, primeiro passo, se esforce para voltar no descanso. Segundo passo, ouça a voz de comando e obedeça. Abra aí sua Bíblia em João 21. A gente vai ler a pesca. Você já conhece esse texto, mas é bom a gente ler, amém? Gente, Jesus quer dar alívio para algumas pessoas nessa noite. Quer dar o descanso. Porque o alívio ele é passageiro. Mas o descanso em Deus, ele é eterno, gente. Amém? E ele está disponível para a gente. Vamos ler o verso 5 e 6. João 21, 5 e 6. Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Disse Jesus. Eles responderam não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade. Verso 8, os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede, com os outros peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem, ao saltarem em terra. Viram ali algumas brasas com peixes por cima, e também havia pão. E Jesus disse, venham comer. Gente, com certeza, depois daquela pesca, eles tiveram um período de descanso. E o descanso só veio porque eles obedeceram. Eles obedeceram a Jesus. Talvez eles estavam cansados de tentar ali, desgastado fisicamente. E eles obedeceram. Então, segundo passo, obedeça a voz do Senhor. Às vezes você está tendo um cansaço, você está tendo tanta canseira, tanta aflição, porque você está sendo teimoso com Jesus. Você não obedece, gente. Obedeça a voz de comando do mestre. Joga a rede para cá. Faz desse jeito. Amém? Então, segundo passo, obedeça a voz do Senhor, para você entrar no descanso. Eu tenho certeza que depois daquele churrasquinho ali que eles fizeram, Jesus teve um período de descanso, depois Jesus teve aquele papo com Pedro. Terceiro, tome uma atitude e retorne aos braços do Pai. Então, primeiro passo para você ter um descanso em Deus. Qual é o primeiro passo, gente? Nossa. Primeiro passo, gente. Se esforce em Deus. Segundo passo, obedeça a voz. Terceiro passo, toma uma atitude e retorne aos braços do Pai.
Lucas 15, 17, você conhece também. O filho perdido e louco estava também louco por um descanso. Ele estava cansado daquela vida que ele estava vivendo. Vamos ler lá? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E arrumando ali, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai avistou, compadecendo dele. Correndo, o abraçou, beijou e disse: o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo, tragam as sandálias e ponham nos pés, matem um bezerro, porque a gente vai comer. Você entendeu os três exemplos? Tudo termina em comida, gente, tudo termina em mesa. O primeiro exemplo, Davi orou, ele estava jejuando um maior tempo, falou: ó, agora eu senti perdão de Deus, eu senti, gente, prepara uma mesa para mim. Ele se arrependeu, ó, quando há arrependimento, há mesa. Quando há arrependimento, há pão. Davi se arrependeu e foi comer. Os discípulos estavam lá pescando, de tão cansados que eles estavam, acho que eles já tinham se arrependido também de jogar a rede por os lugares errados, né? Eles se arrependeram e Jesus lá: gente, vem comer aqui um churrasquinho. Teve pão também. E o filho pródigo nem se fala, né? Teve um churrascão. Gente, toda vez que a gente se coloca em arrependimento no Senhor, sincero, Ele nos serve com uma mesa de pão. Porque Ele é o pão. Ele é o pão. Vocês estão entendendo? Que o descanso está nele. O descanso está nele. Por isso que o povo judeu ficava bravo com Jesus, né? Sábado é o dia de descanso. Jesus ia lá e fazia milagre. Porque Ele é o descanso, gente. Ele é o descanso. Então, neste exemplo, nesse contexto a gente leu 3 histórias diferentes aqui. Amém? O arrependimento gera um encontro com Deus. E no final da história, sempre acaba em pão. Deus tem o prazer de nos dar esse descanso. E junto dele vem sempre algo para a gente se alimentar. Amém? E Jesus fala: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. É um alívio para nossas almas. O alívio é instantâneo, mas o descanso é eterno. O alívio você se refrigera ali, é instantâneo. Mas o descanso é aqui na terra e é lá no céu. Amém? Quantos precisam de um descanso em Deus aqui nessa noite? Amém? Jesus também diz: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água viva. Ele é o pão, Ele é a água, Ele é o descanso que a gente precisa, gente. Tenho certeza. Então, às vezes, por a gente estar vivendo uma vida cansada e aflita, a gente vai direto, a gente anseia direto pelo descanso. A gente vai direto, é automático. Eu estou precisando de descanso, eu vou para a praia. Né? Eu estou precisando de descanso, eu vou pegar umas férias. Eu estou precisando de descanso, eu vou pescar. Minha mãe gosta de pescar ali. Hoje ela foi pescar, né, mãe? Hoje ela foi pescar. Eu estou precisando de descanso, sei lá, vou pegar minha moto, sair aí. Mas eu estou precisando de um refrigério da alma. Eu estou precisando de algo mais profundo. Eu tenho que ir na fonte.
E a fonte é Jesus, o pão é Jesus. Amém? Gente, eu amo falar sobre a corça. Eu já falei, eu vou falar de novo. O Salmo diz que a corça, ela anseia por águas. Não é verdade? Tem várias músicas, né? A corça anseia por águas, pelas águas correntes. E quando a corça, sabe por que a corça, ela sempre está em busca de água? Ela sempre está em busca de água, a corça. Porque quando ela não está abastecida de água, quando ela não está abastecida de água, ela começa a sair dela um cheiro muito ruim, um odor muito ruim. E se ela não toma água, ela vive fugindo, porque esse cheiro atrai os inimigos dela, atrai aí as onças, os leões. Por isso que ela anseia pela água, entendeu? Porque se ela fica sem a água, ela vira uma presa fácil. E assim é a nossa vida espiritual. Quando a gente está longe das águas da vida, quando a gente não está ansiando pelas águas, quando a gente não está querendo as águas, diante do Senhor a gente começa a soltar um cheirinho meio ruim. E os inimigos, caem matando. Então, nós temos que ser que nem a corça. Assim como a corça anseia por água, eu também quero ansiar por essa água da vida, que vai jorrar no meu coração e vai fazer eu ter um descanso eterno em Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, amém? Deus tem descanso para você nessa noite. Amém? E também, falando em rio, me lembrei agora aqui de Naamã. Quantos conhecem a história de Naamã aqui? Naamã era um oficial lá, né? Do exército, da Síria. E ele descobriu lá a lepra. E ele estava, gente, uma doença terrível, né? Eu tive uma época, umas coceira na pele, gente, é horrível também. E dá muito cansaço, você ficar cansando, você ficar coçando, você ficar cuidando desse tipo. Eu creio que Naamã, ele estava louco pela cura. Ele estava louco pelo descanso. Aí a escrava dele lá falou, tem um cara aí que pode te ajudar. Amém? Aí Naamã ainda teimou, né? Falou, não, mas eu vou ter que mergulhar no rio. Mande ele orar por mim e tal. Mas aí os empregados ali de Naamã falaram, não, o que custa, sei lá, mergulhar no rio? O que custa? Já está aqui mesmo. Naamã foi. Mergulhou a primeira, mergulhou a segunda, mergulhou a sétima. A Bíblia fala que ele saiu com uma pele como uma criança. Porque ele mergulhou nas águas. Mas antes do mergulho houve arrependimento. Pode ter certeza que ele tinha algum orgulho no coração ali. Aconteceu arrependimento. A lepra significa cansaço, aflição, pecado que está em nós. E quando a gente mergulha nesse rio, tendo a noção que nós precisamos de cura, que nós precisamos de descanso, a gente é curado, a gente é aliviado, amém? Abra sua Bíblia aí em Isaías 40.
Existem corações precisando de um descanso aqui, gente. Isaías 40. Verso 28. Isaías 40, 28. Que diz assim: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa. Ele não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças. E enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam. E os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Mas os que confiam nele, os que confiam no Senhor, recebem sempre novas forças. Há um descanso para a sua alma. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Ah, Senhor, como Tu tens sido bom. Como Tu tens sido bom para conosco, Jesus. Ah, existem corações aflitos, existem corações cansados, existem corações angustiados que, na verdade, uma férias não vai curar essa aflição. Uma praia não vai curar essa aflição, é algo mais profundo. É algo mais profundo. Existem corações sedentos também aqui por água, por sede da água da fonte. Mas você precisa entender os passos. Gente, a gente sempre vai ter que se arrepender. A gente sempre vai ter que se arrepender. Mas um arrependimento genuíno. Davi se arrependeu. Davi se esforçou e se arrependeu. Mesa, pão. Os discípulos se arrependeram de ter jogado a rede, mas obedeceram à voz. Mesa, pão e água. E o filho louco deu por si: opa, eu preciso retornar. Porque a minha alma, o meu espírito clama por um descanso nos braços do Pai. O filho pródigo, esse é o pensamento que ele teve. A minha alma precisa retornar aos braços do Pai. Amém? Eu vou ler o 28 de novo aqui. A gente já está chegando no final, Isaías 40. Fala assim para o seu irmão: a paz, ela é uma promessa. Amém? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar? O Senhor é Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa. Ele não fica fadigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá nova força. Ele enche de energia os fracos, até os jovens se cansam. Os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem novas forças. Amém? O Senhor quer dar uma nova força para você, mas não é físico, não é mental, é na alma, é no espírito. Gente, um dia o apóstolo pregou sobre Jabes, e eu tinha ouvido falar uma semana antes sobre Jabes, e falei: nossa, Jabes também vivia imagino eu, vi uma aflição muito grande. Abra sua Bíblia aí.
1 Crônicas, capítulo 4. Primeira Crônicas, capítulo 4, verso 9. Fala assim para o seu irmão: uma oração de nada pode mudar tudo. Olha só o que a Bíblia fala sobre Jabes, que eu acho que tem 2 versículos só sobre Jabes. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e me dê muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Sabe por quê, gente? Jabes, o significado do nome Jabes é tipo assim, causador de dores. É tipo assim, causador de sofrimento. Porque na hora do parto, a mãe de Jabes teve muito sofrimento. E ela ficou com uma certa raiva. E ela meio que amaldiçoou o nome de Jabes naquele momento. Então, gente, imagina só, você crescer, passar a infância, adolescência, com esse rótulo, causador de dores, causador de sofrimento. A mãe dele tinha dado esse nome para ele. Imagino eu que Jabes sofreu a vida inteira. Porque ele tinha esse rótulo. Imagina o bullying que esse Jabes ia sofrer nos dias de hoje. Oh, causador de dores. Oh, causador de sofrimentos. Mas Jabes mudou a situação dele. Ele orou assim, ó Deus de Israel, abençoa-me e me dê muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que eu possa causar dor. Olha só, que eu possa causar dor. Uma alma cansada tenha medo de até causar dor para os outros. Amém, gente? O Senhor tem descanso para nós nessa noite. Glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite. E abra sua Bíblia aí para a gente encerrar. Abra sua Bíblia aí. Eu quero que você leia isso, toda a sua força. Salmo 116, verso 7. Na minha versão, fala assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Você pode fechar seus olhos por um instante?